beldades, o que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo, não é mesmo? Ano passado eu li o livro Mein Kampf, do Hitler, ele se chama Minha Luta, em português, né? E ele foi um livro que eu comentei rapidamente aqui no canal, e vocês me pediram muito pra fazer um vídeo sobre ele. Só que, gente, eu nunca fiz um vídeo antes de um livro que eu não recomendo. E esse livro eu não recomendo, a não ser que você já tenha um bom embasamento de história sobre o Holocausto, sobre o nazismo, que foi de fato o nazismo, você já sabe quem foi Hitler, e aí sim você pode ler esse livro porque você só vai conhecer mais sobre ele. Se você está procurando um primeiro contato para saber o que foi o nazismo, esse livro eu não recomendo nunca na vida, porque ele não conta o que de fato foi o nazismo, ele conta quem foi Hitler e olhe lá, sabe? Não é assim uma coisa completamente como eu esperava, eu me decepcionei bastante, inclusive. É um livro bom pra a gente saber. Nossa, meu Deus, eu não sei como começar. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte ele conta como foi a infância dele, a relação dele com os pais, etc. E a segunda parte ele já conta mais sobre os ideais políticos, a vida dele na política, como ele foi parar na prisão, porque esse livro foi escrito enquanto ele estava na prisão. A primeira parte foi a mais interessante, assim, de certa forma, porque ele conta que ele queria muito ser um artista, ele gostava de pintar quadros, ele queria demais trabalhar com isso e o pai dele nunca incentivou. Pelas coisas que ele conta, o pai dele era bem rígido e não queria que ele ficasse se metendo com as artes e a galera de humanas, ainda mais que o pai dele era funcionário público, então eles tinham aquela coisa, aquele estigma de que o filho precisava seguir ou a mesma carreira ou um cargo maior, né? E o Hitler não gostava, ele gostava de pintar, ele gostava de escrever, ele gostava de desenhar e o pai dele nunca apoiou isso. Enfim, essa parte que ele conta da história dele é até interessante, daí começa então ele a falar de como ele entrou na política, por que ele resolveu entrar na política. Ele já tinha esse ideal supremacista de que todos os brancos precisavam de uma vida melhor e de que eles eram arrasados pelos judeus, pelos negros, pessoas diferentes, enfim. Ele entrou pro Partido dos Trabalhadores Alemães e logo com tanto carisma ele virou líder do partido. Até pela escrita dele a gente já percebe esse carisma, apesar da escrita dele ser péssima, mas o jeito que ele tinha com as palavras e de convencer e manipular a pessoa que estava ouvindo, né, o receptor, era de fato admirável. E se ele tivesse usado isso pra uma coisa boa, com certeza a gente não teria tido a Segunda Guerra Mundial. O Hitler queria muito se tornar notável na Alemanha. Ele não era alemão, tá, gente? Ele era austríaco, mas desde o começo ele sempre quis fazer parte da Alemanha. E logo que ele foi nomeado líder do Partido dos Trabalhadores Alemães, ele mudou o nome do partido pra Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você vai pensar, oh meu Deus, ele era de esquerda, então... Ai... eu não aguento. Ele seguiu os ideais socialistas? Não. Ele cita que ele precisava mudar o nome do partido por conta dos operários e trabalhadores, que eram a classe que pensava menos, de acordo com ele. Ele precisava atingir essa classe também. E colocando socialista e trabalhador ali no nome, ele atingiria. E não deu outra, ele atingiu. A primeira meta que ele fez na política foi fazer uma revolução armada com o pessoal ali do partido e o pessoal que acreditava neles, que seguia eles. E ele tentou dar um golpe em Munique porque ele não concordava com o governo vigente. Obviamente isso resultou em merda e ele foi preso, e foi quando ele escreveu este livro. Ele conta como que foi, assim, de uma forma muito estranha, porque escreve muito mal e tecnicamente é um livro horrendo, horrendo. Sério, ele fala uma coisa, 2 páginas depois ele se contradiz, e aí depois de se contradizer ele volta a falar aquela mesma coisa. Olha, gente, infelizmente eu não sou uma pessoa que costuma abandonar livros, porque se eu abandonasse, eu acho que eu pararia antes da metade. Quando ele foi solto desse pequeno período que ficou preso, ele se opôs ao Tratado de Versalhes. Acho que todo mundo que sabe pelo menos um pouco da Segunda Guerra sabe disso, e a partir dessa oposição ele foi criando cada vez mais simpatizantes e pessoas que achavam que ele era um herói, que tava ali em ascensão, que ia mudar tudo porque ele tinha jovialidade. Enfim, esse discurso super falacioso, super mentiroso mesmo, que ele usou e abusou pra conseguir cada vez mais simpatizantes. E o fato dele ser extremamente carismático e manipulador foi o ponto ali crucial pra ele conseguir tanta gente acompanhando ele e seguindo os passos. E a Alemanha tava vivendo uma crise gigante. Então a gente pega um país em crise, pega as pessoas desesperadas pra alguém que possa salvar, uma espécie de herói ou coisa do tipo, e pega o Hitler, que fazia um discurso super imediatista falando que o comunismo e o capitalismo eram criações judias e que as pessoas que seguiam essas duas coisas iriam para o inferno e que gays eram isso, negros eram aquilo. Um discurso completamente xenófobo, completamente antissemita, que odiava e direcionava ódio para pessoas que não acreditavam no mesmo Deus que ele. O discurso dele foi se propagando cada vez mais entre as pessoas conservadoras e extremistas. A gente já sabe que o resultado disso foi extremamente
extremamente triste, milhões de mortes e uma guerra acontecendo no mundo. Um dos maiores ditadores que já existiram na nossa terra, na nossa história. E eu queria muito fazer esse vídeo pra falar minha opinião sobre tudo isso que falam sobre o Hitler, de que ele era um gênio, mas era um gênio do mal, que ele era louco, enfim, gente. Hitler era uma pessoa comum, Hitler era uma pessoa normal. Ele tinha como matéria preferida história, pra gente ver como as coisas são bizarras. Ele era uma pessoa muito frustrada pela infância dele, pelo pai que ele teve, que nunca apoiou ele em nada. E ele tinha um extremo poder nas palavras. As palavras dele, o carisma dele, eram o poder, a peça-chave. Ele não tinha nada de gênio, ele não era gênio nenhum do mal. Eu não gosto quando fazem isso de ficar desumanizando grandes ditadores. Ou falando que eles eram muito doentes, não podem ser comparados com a gente, ou que não podem ser comparados com a gente porque eles tinham um QI muito superior e já estavam muito à frente de seu tempo. Gente, não. Tanto Hitler, quanto Stalin, quanto Mao Tse-tung, quanto qualquer outro ditador, não estava à frente de ninguém, era uma pessoa completamente normal, que escolheram usar o poder que eles tinham. No caso do Hitler era a lábia ali, ele era manipulador, e escolheu usar isso a favor das coisas que ele acreditava. Ele acreditava que ele era uma pessoa de raça pura e que a raça pura precisava prevalecer acima de tudo, e desumanizou os judeus. Isso sim ele fez, ele desumanizou os judeus, eles não eram mais cidadãos, eles eram comparados a vermes. Então desumanização é o que ele fez com as pessoas que ele odiava e tinha um ódio eterno. Não tem nada a ver com quem ele era um ser humano também, inclusive ele adorava crianças. É chocante pensar, né, que o Hitler, oh meu Deus, ele adorava crianças, ele andava do lado de crianças, e cada vez mais que a gente fica insistindo nesse processo de desumanizar grandes ditadores, a gente abre espaço para novos ditadores surgirem, e a gente fica nessa de tipo, ah não, ele não vai fazer isso, ele é um gênio, mas ele é um gênio do mal. Gente, pode acontecer com qualquer nação a qualquer momento. Basta uma pessoa com um discurso absurdamente extremista começar a ganhar notoriedade. Então, para encerrar esse vídeo, falando tecnicamente do livro, não é um livro bom, é um livro repetitivo, é um livro longo, um livro chato de se ler. Tem que gostar muito de história e querer muito saber o final, apesar de não ter assim um final super bem construído. Esse foi o vídeo, eu acho que eu falei tudo, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler, e comenta sugestões de vídeos também, gente, eu tô precisando de sugestões. É isso, vejo vocês no vídeo que vem, não esquece de deixar um like, beijo, tchau!